Eu vou relatar agora sobre uma experiência vivida ao longo do ano de 2022 com uma turma do segundo ano do ensino médio, na disciplina Projeto de Vida. Quando nós implantamos essa disciplina na unidade de funcionários do Colégio Logosófico, foi necessário preparar uma série de atividades avaliativas para serem aplicadas ao longo do ano, com um foco principal no objetivo da disciplina Projeto de Vida com a turma do segundo ano do ensino médio, que é relacionado ao preparo para a vida profissional, mais especificamente até para ajudar os adolescentes na escolha da profissão. Então, logo no primeiro dia de aula, eu e a professora Marise França, que era minha dupla nessa disciplina, aplicamos aos adolescentes um questionário que eles deveriam responder, indicando as duas áreas de atuação profissional de preferência deles, que eles estavam ali pensando, em escolher, e também responderam algumas outras perguntas. E as respostas em relação a essas áreas de interesse nos surpreenderam bastante, porque como vocês podem ver nesse gráfico, a primeira opção mais mencionada foi medicina, mas a segunda foi não sei. E nós observamos, de fato, que essa turma era mais indecisa do que turmas de anos anteriores. Chamou também a nossa atenção que em outras perguntas que nós fizemos nesse questionário, os alunos responderam que algo que eles queriam estudar no ano era sobre a vida de adulto, Como que seria a vida depois da escola, como que seria a vida depois da faculdade. E aí ficou claro para nós que seria necessário trabalhar com aqueles adolescentes sobre o conhecimento de si mesmo, o conhecimento deles mesmos. Era essencial que eles passassem a se conhecer melhor, tanto para a escolha da profissão, como também para eles se prepararem para essa tal vida de adulto. Segundo a logosofia, a falta do conhecimento de si mesmo significa carência de noções acerca do verdadeiro comportamento interno. E que noções que são essas? Elas têm a ver com o que foi falado já na introdução do workshop, sobre tudo isso que existe dentro de nós, no nosso mundo interno, principalmente os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E tem também um outro ensinamento da logosofia, que fala assim que o conhecimento de si mesmo implica o domínio pleno dos elementos que constituem o segredo da existência de cada um. Esses segredos, também têm relação com tudo isso que se passa no nosso mundo interno, E vocês já pensaram que quando a gente descobre mais sobre aquilo que existe dentro de nós, nós temos possibilidade de descobrir mais também sobre o objetivo das nossas vidas, E da vida humana como um todo? Isso é algo muito grande. Então, para ajudar os nossos alunos nesse processo, a gente preparou um trabalho com uma analogia de uma viagem, como se a gente estivesse fazendo um plano para uma viagem, A gente tem que ter ali clareza sobre onde queremos chegar e de onde estamos saindo para poder traçar uma rota. E a gente fez uma relação com 3 tempos aqui, Passado, presente e futuro. O passado diz respeito à compreensão da trajetória percorrida para chegar até aqui, para a gente entender onde a gente está agora. O presente tem a ver com a rota que vai ser traçada, O que eu vou fazer para eu chegar onde eu quero, que é o que tem relação com o futuro. E aí nós dividimos as 3 etapas letivas do ano de acordo com isso, Na primeira etapa a gente começou pelo final, pelo destino, onde eu quero chegar. Na segunda etapa, a gente tratou do ponto de partida, qual foi a minha trajetória para chegar até aqui. E aí encerramos na terceira etapa com esse planejamento, traçando essa rota, que significa o que podemos fazer agora no presente. E ao longo do ano, nós fizemos também muitas outras aulas com o objetivo de ajudar os alunos na escolha profissional. Tivemos visitas de 10 profissionais, com áreas de atuação ali presentes, nas principais áreas de interesse que a turma havia indicado no questionário do início do ano. Tivemos também aulas com dados sobre o trabalho, o mercado de trabalho atual, sobre projeções para o futuro, alguns dados para ajudá-los a se prepararem, mas sempre conectando com o conhecimento de si mesmo. Então, vou trazer um pouco sobre o que foi realizado em cada etapa letiva para ilustrar mais esse trabalho. Na primeira etapa, como eu tinha falado, o foco foi em projetar o futuro e ter mais clareza sobre onde querem chegar, onde os adolescentes querem chegar. E a atividade principal dessa etapa foi a elaboração de um mood board,
O que é isso, né? É um recurso visual muito usado por profissionais em áreas de mais criatividade, né? Arquitetos, designers de interiores, designers gráficos. Quando eles vão desenvolver um projeto para um cliente, pode ser um projeto de uma casa, pode ser um design de uma marca para uma empresa, é necessário ter uma orientação visual que vai indicar ali qual é o rumo que aquele projeto tem que seguir. Então, o mood board é um quadro com imagens, cores, né, referências visuais que indicam como deve ser aquele trabalho que vai ser realizado, né, que representem aquela visão. Cada aluno fez, então, né, temos aqui 2 exemplos, cada um fez um mood board de como eles visualizavam a vida de adulto. Alguns focaram mais na vida profissional, outros focaram na vida familiar, né, queriam formar famílias, ou até indicavam que queriam ter uma boa convivência com a família de origem mesmo, né. Outros colocaram algo sobre viagens que gostariam de realizar, né, outros planos. E foi um trabalho lindo. O resultado realmente foi muito emocionante, né? Até porque, além de montar o mood board, esse quadro, os alunos tinham que escrever um texto explicando o que aquele quadro estava representando. Nem todos eles puderam apresentar o trabalho, né? Não deu tempo. A gente deu a possibilidade que aqueles que quisessem apresentassem. E foi realmente um momento muito especial. A turma toda se envolveu bastante. E a conclusão geral deles foi de que começaram a ter mais clareza sobre a vida de adulto, né? Sobre essa vida para a qual eles estavam se preparando. Na segunda etapa, o foco já foi outro, né? Conhecer mais sobre a trajetória deles e como eles chegaram no momento atual. E nós aproveitamos para fazer uma conexão com um projeto que é realizado nessa época do ano, no Colégio Logosófico, que é o projeto da família. Então, é um momento do ano em que se realizam muitos estudos sobre a família, é feita uma homenagem em geral também, né, aos pais, irmãos. E aí, para conectar com isso, nós pedimos que os alunos fizessem uma árvore genealógica. Só que, ao invés de ser uma árvore genealógica de levantar ali, né, os nomes dos antepassados, fotos, eles tinham que descobrir as profissões e as habilidades que aqueles parentes tinham. Então, por exemplo, o bisavô era fazendeiro e era muito bom em trabalhar com madeira. A avó cozinhava muito bem e era professora. Então, os alunos tinham que pesquisar esse tipo de informação e preparar também um texto sobre como aquela pesquisa havia ajudado cada um a se conhecer mais. E como vocês podem imaginar também, foi um resultado lindo, né? Todos entregaram os trabalhos. Aí temos um exemplo, né, de uma árvore genealógica. Alguns conseguiram ir até o nível dos bisavós, mas a maioria foi até o nível dos avós. E como foi interessante ver os adolescentes descobrindo mais sobre eles mesmos por meio da descoberta da família. Alguns viram que tinham muito em comum com as famílias, outros já identificaram algumas diferenças, né? E todos concluíram que foi um movimento que ajudou muito também a se conhecerem mais. E aí, ainda na segunda etapa, também aproveitando um outro momento que coincide, né, no Colégio Logosófico com essa etapa, que é o aniversário do colégio, no mês de agosto, nós pedimos que cada aluno escrevesse uma cartinha para ele mesmo no passado. Ou seja, ele, de 16 anos, ali no segundo ano, escreveu uma cartinha para ele, por exemplo, no infantil ou no ensino fundamental, algo relacionado à vida deles no Colégio Logosófico. Também foi um trabalho lindo, com um resultado emocionante. As cartinhas nos emocionaram muito. Tem aqui o exemplo da cartinha de uma aluna, e ela até fala sobre o colégio, né? Ela diz o seguinte: o Logosófico foi um importante lugar e sempre vai ser. Evolução é a principal palavra que você tem que levar. Tenha paciência. Então, isso ela falando para ela mesma do passado, né? Eles adoraram também fazer essa atividade. E aí, nós culminamos esse trabalho, né, amarrando aí o que foi realizado ao longo do ano, com um trabalho da terceira etapa, que já foi mais desafiador para os alunos, que foi a realização de um roadmap. O que né, foi esse roadmap? Traçar um caminho, aí uma rota para eles cumprirem nos próximos 5 anos da vida deles. Então, que seria, né, o terceiro ano do ensino médio,
mais os primeiros 4 anos depois de se formarem na escola. E eles teriam que contemplar as possibilidades. Passar ou não passar no Enem, entrar na faculdade que eu quero ou não, fazer um estágio, começar a ter um pouquinho de uma independência financeira, né? Como foi mais desafiador, porque eles sentiram dificuldade de visualizar esse futuro, né? Planejar para um futuro que eles não sabem ainda como vai acontecer, nós precisamos fazer mais aulas para ajudá-los a ter essa clareza, né? Então, fizemos muitas conversas com os alunos sobre isso, falamos sobre o que poderiam ser, às vezes, um caminho alternativo nesse roadmap, o que poderia ser um desvio, né, que acontece, e às vezes a gente tem que voltar umas casas, né, para poder, então, seguir num caminho melhor. Então, eles fizeram, temos também mais um exemplo, como se fosse um jogo, né, com casinhas que eles vão avançando, e eles precisavam também colocar as regras do jogo, né, o que cada um tinha as regras do seu jogo, e foi também um trabalho super interessante, né? Eles conseguiram visualizar melhor o futuro, ter mais clareza sobre onde eles queriam chegar, o que é importante preparar desde agora para ter a vida de adulto que eles querem ter, né? Foi uma forma realmente muito boa de finalizar aquele ano. Então, eu vou aproveitar e trazer aqui 2 depoimentos que nós recebemos dos alunos ao final do ano. O primeiro diz assim: os trabalhos foram interessantes e me fizeram refletir bastante e tirar um tempinho para olhar para mim. Foram momentos bem aproveitados fora de sala. Então, indicando aí que também fora da sala de aula, ele aproveitou bastante, né, a realização desses trabalhos. E um outro depoimento: eu gostei muito das atividades passadas, por exemplo, o mood board, que foi super gostoso de fazer e me fez viajar no futuro e parar mesmo para pensar sobre vários outros aspectos da minha vida futura, o que eu nunca tinha feito antes.